Pronto, pessoal. Retornando à nossa aula, né, vamos começar essa parte de sistemas de acasalamento, que trata de como parear os animais, como formar os pares. Então, essa etapa, ela é posterior ao momento da seleção. Então, a gente, dentro do processo de seleção, a gente tem uma população, que é um número grande de animais, e dentro dessa população a gente vai dividir essa população em duas, né? Uma população de selecionados e uma população de não selecionados. E a pergunta seguinte que se faz é: como que eu vou formar pares de macho e fêmea dos animais que eu selecionei para a reprodução? Então, a resposta é dada pelo sistema de acasalamento, né? A gente vai tratar de dois tópicos importantes, que são as estratégias de acasalamento baseado em desempenho, baseado em fenótipo ou genótipo, né? Normalmente em fenótipo, e posteriormente a gente vai tratar de estratégias baseadas em parentesco, ou seja, na similaridade dos animais, se eles são mais parentes ou menos parentes entre si. Então, como eu já dei uma introdução, seleção e acasalamento são fases distintas do processo de melhoramento. Primeiramente, se faz a seleção, escolhendo quais animais irão se reproduzir e quais não irão se reproduzir para formar a próxima geração. E após isso, dentro da população de selecionados para a reprodução, escolhemos quais serão os pareamentos. Então, seria, graficamente, você ter uma população e dentro, após esse limiar de seleção, você obteria uma subpopulação, né, uma populaçãozinha menor, só composta dos melhores animais, e você escolheria como formar pares para essa população, certo? Então, a gente tem dois tipos de características, né? A gente tem as características de herança simples e as características de herança complexa. As características de herança simples, normalmente, elas têm padrão mendeliano, né? Dois ou poucos genes, né? São características qualitativas, né? Que não têm influência do ambiente na sua expressão, e a análise se dá através de proporções. Então, para essas características, esses sistemas de acasalamento, eles se dão naquele formato que vocês conhecem, né, que para entrar nessa disciplina vocês têm que passar, né, na parte de genética básica, da genética animal. Então, esquemas de acasalamento como retrocruzamento, cruzamentos teste, entre outros, são os que são usados quando há herança simples. E, no caso da herança complexa, a gente vai ter que, ou a gente faz pelo fenótipo, ou a gente faz pelo parentesco, né? E quando a gente faz pelo fenótipo, pela performance, né, pelo desempenho do animal, ele pode ser caracterizado como acasalamento preferencial. O acasalamento preferencial, ele apresenta duas formas. Uma chamada acasalamento preferencial positivo e outra chamada acasalamento preferencial negativo. Então, acasalamento preferencial positivo seria o método usado para acasalar animais de desempenho similar. Então, dentro da população dos selecionados, eu vou pegar o mais pesado com o mais pesado, ou o mais leve com o mais leve, de maneira com que a gente pegue sempre opostos dessa população, certo? Então, a gente vai... opostos não, perdão, os mais similares. O oposto seria o caso seguinte, do acasalamento preferencial negativo. Então, o que a gente pega os mais similares, né? Grandes com grandes, pequenos com pequenos, medianos com medianos, dentro da média dos selecionados, né? Ou a gente poderia, por exemplo, pegar dentre os selecionados, colocar os touros
de maior potencial genético para a produção de leite para inseminar as vacas de maior produção leiteira, ou os touros de menor potencial para a produção de leite nas vacas de menor capacidade de produção leiteira, né? Também seria um tipo de acasalamento preferencial positivo, né? Qual é o resultado desse tipo de acasalamento? Ele vai tender a criar mais variabilidade genotípica, né? Então, eu coloquei a palavra genética, mas, na verdade, genética no sentido de genótipos. A gente vai tender a formar mais animais homozigotos, ou seja, mais animais parecidos para os genes de produção, né? E maior variabilidade fenotípica também, comparado ao acasalamento aleatório, né? Só lembrando aqui que acasalamento aleatório é aquele acasalamento que não vai ter critério nenhum de estabelecimento, ou seja, enxergando os animais para reprodução, os animais selecionados, o acasalamento aleatório ou acasalamento ao acaso seria um sorteio ou um não direcionamento intencional para a formação dos pares. Seria formar os pares assim como na ordem que eles chegarem, ou então por sorteio, ou qualquer método que não seja baseado em informação, ok? Então, ele tende a gerar maior variabilidade, esse tipo de acasalamento. E, com isso, ele diminui a uniformidade da população na geração seguinte. Ou seja, a gente vai ter uma tendência de ocorrência do que a gente chama de animais extremos. Ou seja, se você pega o macho com maior fenótipo de todos, com a fêmea de maior fenótipo de todos, a gente vai esperar que a progênie resultante desse acasalamento resulte em um animal que seja, pelo menos em expectativa, né, o maior de todos, né? O mais pesado com o mais pesado geraria um animal mais pesado de todos na geração seguinte, porque combinaria os genes que o macho tem e que a fêmea não tem, né? E haveria um complemento entre esses genes. Então, a progênie seguinte ainda teria esse benefício de receber esses genes diferentes desse pai e dessa mãe. Com isso, a gente teria a tendência de formar indivíduos extremos. Por outro lado, dentro dos animais que são, dentro da população de seleção, os mais leves, né, os mais próximos ao limite de seleção, aqueles animais vão ser mais baixos, vão ser menores em peso, ou menores em produção de leite, ou menores em carcaça, qualquer uma das características que a gente tiver em interesse analisando na população. Então, graficamente, esse gráfico de distribuição normal representaria como seria a população resultante de acasalamento ao acaso, certo? Se vocês se recordarem da parte de genética, né, de populações, a gente tem lá a lei de equilíbrio de Hardy e Weinberg, né? Hardy-Weinberg. E essa lei de Hardy-Weinberg, ela dizia que numa população com acasalamento ao acaso, né, mantidas todas aquelas condições de ausência de seleção, ausência de deriva genética, ausência de mutação e tudo mais, as frequências gênicas e genotípicas dessa população, elas se manteriam constantes, não é verdade? Então, se uma população que tem esse desenho aí de distribuição de animais, ela passa por acasalamento ao acaso, o desenho da distribuição dos animais, né, a distribuição fenotípica, né, ela vai ter o mesmo formato. Esse mesmo formato aqui, com as mesmas médias, as mesmas variâncias.
Porém, se a gente adota o acasalamento preferencial positivo, a gente vai ter que a distribuição vai se tornar algo mais parecido com essa distribuição mostrada aí pela linha pontilhada. O que a gente observa nessa distribuição aqui? A gente pode destacar duas coisas principais. Primeiro, existem muito mais indivíduos extremos, tanto na parte superior quanto na parte inferior da população, certo? Então, a probabilidade de você pegar animais maiores do que você obtém ao acaso, aqui a gente teria ao acaso e aqui obtidos através de acasalamento preferencial positivo, você teria muito maior probabilidade de obter pelo acasalamento preferencial positivo. Então, esse é o primeiro, primeiro resultado, animais extremos. E o segundo resultado, toda vez que você observar uma distribuição normal em que ela é mais achatada, ou seja, ela é mais baixa aqui na região da média e ela é mais ligeiramente achatada aqui em direção aos extremos, a gente tem que esta distribuição em particular, ela apresenta maior variância. Então, a variância é uma medida de dispersão dos dados, né? É uma medida de variabilidade. Então, quando se faz o acasalamento preferencial positivo, aumenta-se a variabilidade, ok? Do lado oposto, a gente tem o acasalamento preferencial negativo. O que é o preferencial negativo? É acasalar animais de desempenho diferente. Então, da mesma forma, acabamos o processo de seleção, formamos uma população de animais selecionados, em que nós temos machos e fêmeas selecionados. Com isso, a gente vai ter que escolher como acasalar. O acasalamento preferencial negativo vai pegar o número 1 do ranking com a última fêmea do ranking. E o último colocado do ranking de machos com a primeira colocada do ranking de fêmeas. E assim por diante, até chegar ao meio. O que vai acontecer dessa forma? Os genes que são para aumento da característica, né, para melhoria da característica, vão estar concentrados nos animais do topo do ranking. E vão ser mais raros nos animais que são da base, né, vamos dizer, do fim do ranking, do fim da lista. Então, vai acontecer uma complementariedade em que um vai compensar o outro, e os animais vão tender, na geração seguinte, a estarem mais próximos da média da população, certo? Então, vai ser o oposto do que acontece no acasalamento preferencial positivo. Então, o acasalamento preferencial negativo vai tender a diminuir a variabilidade genotípica, vai tender a formar mais genótipos heterozigotos, certo? E a variabilidade fenotípica também. Nós não vamos formar extremos, nós vamos tender a formar genótipos mais iguais no meio, né, da distribuição. E com isso aumenta a uniformidade do rebanho. Então, a gente tem uma situação já no contexto prático de que o acasalamento preferencial positivo, ele é muito importante no melhoramento com vistas a produzir animais extremos de altíssimo valor genético para serem propagadores de genética, reprodutores usados em outras populações. E, usando o caso do preferencial negativo, o acasalamento preferencial negativo seria, no caso de você produzir populações para uso comercial.
Então, o que nós teríamos? Uma população mais uniforme, que daria um desempenho previsível e que garantiria um maior controle zootécnico, uma melhor formação de grupos de manejo, né? Uma melhor uniformidade no ganho de peso e, no final, uma melhor uniformidade do produto final. E, com isso, vantagem tanto para o produtor na hora de comercializar, quanto para o comprador, né, frigorífico, normalmente, que tem um produto homogêneo, né, e para o consumidor final, que vai ter um produto homogêneo e previsível também, né. Então, um exemplo que a gente usa seria um consumidor que está acostumado a comprar um peito de frango congelado, né. Então, ele espera que a próxima vez que ele vá ao mercado, o peito de frango tenha o mesmo peso, certo? Ele não vai esperar que o produto um dia venha extremo, muito grande, e nem extremo, muito pequeno. Ele vai esperar previsibilidade. Então, o acasalamento preferencial negativo, ele é utilizado dessa maneira, para trazer animais mais homogêneos dentro da população, aumentar a uniformidade, né? E como o oposto, né, a gente vai ter uma tendência a ter aumento de indivíduos medianos. Em formato gráfico, né, de novo, essa distribuição, ela exemplifica a distribuição normal vinda do acasalamento ao acaso, né, e a linha pontilhada seria a distribuição de animais vindas de acasalamento preferencial negativo. O que significa? Menos animais extremos, certo? Os animais de menor valor fenotípico e os de maior valor fenotípico, eles vão estar muito mais próximos da média do que estavam no acasalamento ao acaso. Então, você tende a trazer os animais do topo, os animais superiores e os animais inferiores mais próximos à média, diminuir a variabilidade. E também, né, bem observável que essa distribuição aqui, agora, ao invés dela ser achatada, como era a distribuição vinda do acasalamento preferencial positivo, ela é mais pontuda, ela é mais como se fosse uma distribuição com um cume, né, com um topo mais alto. Então, isso, em termos de variância, significa menor dispersão dos dados. Os dados estão mais próximos da média, o que significa menor variância. Ok? E um caso especial, né, na prática do acasalamento preferencial negativo seria o chamado acasalamento corretivo. Então, o que é o acasalamento corretivo? É o acasalamento delineado, né, já designado para corrigir nas progênies os defeitos dos parentais, né, seja o macho, seja a fêmea. E ele se beneficia da complementariedade, que seria o melhoramento do desempenho total da progênie pelo acasalamento de indivíduos de potencial genético complementar. Um exemplo aqui seria a conformação do úbere em vacas. A gente vai ter, por exemplo, na foto, uma vaca com o úbere muito penduloso, abaixo da linha do jarrete. Então, se a gente traçar aqui a linha do jarrete, né, isso está dizendo que esse úbere mais abaixo dessa linha, ele está mais propenso, se o animal estiver pastejando, de ter ferimentos no úbere, né, e no teto, que possam ocasionar lesões que levem a mastite, certo? Então, ao passar o teto numa pastagem, o capim pode cortar, né, e ser uma porta de entrada para bactérias e fungos ali que possam causar uma infecção que cause mastite. Então, isso é indesejável, certo? Da mesma maneira, né,
a gente ter isso em um sistema confinado, né? Esse Uber ele vai estar mais próximo do solo e vai estar uma propensão também de maior contato com os detritos, né, as fezes que possam estar no solo, né, no piso, né, onde ela vai estar descansando ou onde ela está circulando. Com isso, o que poderia ser feito? A gente procuraria um touro que teria uma altura de Uber, né, um ligamento de Uber que pudesse ocasionar em maior aderência do Uber ao abdômen da vaca, certo? Então, o touro com DEP positiva para essa característica, ele não resolve o problema da vaca. Ele vai resolver o problema da herança na próxima geração. Ele tende a reduzir, né, aumentar, né, na verdade, essa altura em relação ao solo e diminuir, né, a probabilidade de contato desse Uber com algum material, né, com a forrageira ou com o solo para evitar a ocorrência de mastite. Né? Ok, falamos sobre sistemas de acasalamento baseados em performance. Agora nós vamos falar em sistemas de acasalamento baseados em parentesco. Né? Então nós temos o acasalamento endogâmico, que seria o acasalamento entre animais aparentados, que teria como consequência aumento na homozigose, prepotência genética, que a gente vai falar o que é a definição dessa prepotência, né? Expressão maior de alelos recessivos, vai aumentar a ocorrência de homozigose recessiva, e também o caso da depressão endogâmica. E a gente tem o caso do acasalamento exogâmico ou exogâmico, que a gente vai exemplificar melhor na aula de cruzamentos, certo? Então, no caso da endogamia, né, a gente tem que a endogamia é, na língua portuguesa, sinônimo de consanguinidade. Embora esse nome consanguinidade ele já esteja em desuso por conta da origem, né? Então, quando a gente fala em consanguinidade, a gente tem que a origem dessa palavra seria a similaridade baseada no sangue, né? E a gente sabe que a herança não é passada pelo sangue, né? Não é o sangue que circula a informação genética. Então, um termo técnico mais correto para consanguinidade seria a endogamia. Né? A endogamia vem de endos, que significa interno para dentro, né? E gamos, né, que estaria relacionado ao gameta, né? Ou seja, gametas mais próximos, gametas mais juntos, ou seja, gametas mais aparentados, né, mais similares geneticamente. Então, apesar de ainda usarmos o termo consanguinidade, tecnicamente, o nome endogamia, né, em artigos, vai estar mais comum do que consanguinidade, beleza? Embora que popularmente a gente tenha uma tendência de ouvir mais consanguinidade do que endogamia de uma pessoa que não entende muito de genética, né? E Lush, em 1945, definiu, né, não é uma definição nova, né, inventada por ele, né, mas ele colocou em suas palavras que ele consiste no acasalamento, né, no sistema de acasalamento de animais mais aparentados do que a média geral da população. Ou seja, se a gente comparar um sistema totalmente ao acaso, a gente tem que alguns acasalamentos entre parentes, eles são inevitáveis.
principalmente se a população é pequena, né? A gente pega um exemplo, populações humanas de cidades pequenas, principalmente no interior, né? Que tipicamente tem uma, duas, três, quatro famílias numa cidade, né? Numa vila, num vilarejo no interior. Então, quando um indivíduo vai se casar, ele tem poucas alternativas, né? Se ele não sair daquele local ou se ninguém se mudar para aquele local. Muito possivelmente ele vai se casar com alguém aparentado, certo? Então, Lush definiu que existe uma probabilidade dentro de uma população de que se forme acasalamento entre parentes, mas que o sistema de acasalamento chamado sistema de acasalamento endogâmico, né, ou a gente resume simplesmente por endogamia, ele é o sistema de acasalamento que prefere, né, que dá mais ênfase, que força mais o acasalamento de parentes do que seria simplesmente ao acaso, certo? Então, da mesma maneira que a gente comparou a questão do acasalamento preferencial positivo e acasalamento preferencial negativo com o acasalamento inteiramente aleatório, o acasalamento ao acaso, a questão da endogamia também é comparada com o padrão que é o não controle, o acasalamento ao acaso, certo? E a gente vai ter que é uma confusão que às vezes se faz, que endogamia, consanguinidade, não tem nada a ver com um nome popular chamado grau de sangue, né? Então, normalmente, um produtor lá está com uma vaca que ele está usando girolando, e alguém pergunta, qual é o grau de sangue dessa vaca? Aí ele vai dizer, 5/8 holandês, 3/8 gir, certo? Não tem nada a ver com consanguinidade isso. Esse grau de sangue ao que se refere, o termo técnico que a gente usa seria composição genética, composição racial, certo? Então, consanguinidade não tem nada a ver com grau de sangue, embora use também a palavra sangue, né, na sua composição, né, no seu nome, não tem nada a ver, são palavras totalmente, são termos totalmente distintos. Quanto mais aparentados os animais forem, maiores serão as probabilidades ou chances de a progenie possuir presentes em um determinado loco genes que sejam idênticos por parentesco, idênticos por descendência. Então, uma conformação genética endogâmica, ela se dá quando temos um ancestral comum, e esse ancestral comum, ele passa por via dos dois pais do indivíduo o mesmo gene, o mesmo alelo. E o indivíduo, ele vai ter no seu genótipo tanto o alelo recebido pelo pai quanto o alelo recebido pela mãe, o mesmo alelo que veio daquele ancestral comum, certo? Então, isso que a gente chama, que a gente usa como medida da endogamia. Aqui a gente tem, em relação a uma característica aqui, né, a um gene pertencente a um animal, por exemplo, vamos pegar esse touro aqui acasalado com uma vaca aleatória na população. Né? Pode ser que ele passe para todos os indivíduos, pode ser que ele passe somente para um deles, certo? E quando esse indivíduo ele se acasala com outra vaca que não é aparentada na população,
acontece a mesma coisa, certo? E quando você tem que esse gene ele passa numa mesma via de um animal para outro e vamos dizer que também passe aqui para outro, né? Então você teria que, vou até representar com cor parecida para usar como exemplo aqui, ó. Se esse alelo é passado tanto para o filho como para a filha, e esses irmãos se acasalam, e esse animal aqui tem duas combinações alélicas, um genótipo que apresenta dois alelos idênticos por ascendência, quem é o ancestral comum? O primeiro. O ancestral comum que eles têm é esse avô, né, desse animal, ou o pai do casal, né? Então, a gente vai ter que esses alelos que são herdados aqui vão ocasionar a endogamia, ok? E uma coisa bem interessante de se colocar aqui, que a endogamia é bem fácil de acabar com ela. Basta que você pegue um animal desses endogâmico e acasale ele com um animal que não tem parentesco nenhum com ele, que a endogamia ela é zerada, ela vai a zero. Ok, na teoria parece muito fácil, mas quando a gente está falando de raças específicas, isso vai se tornar difícil porque é difícil encontrar animais de boa qualidade genética, de bom padrão genético, que apresentem características ao mesmo tempo serem geneticamente superiores e não apresentem parentesco com os animais que a gente já usa. Ou seja, as nossas opções genéticas são bem limitadas na prática, na maioria das raças, certo? Então, a gente vai colocar aqui, né, esse quadro, ele representa qual é a relação da endogamia com problemas nos sistemas de produção. Então, a endogamia, ela está associada diretamente a anomalias, certo? Ou seja, o caso em que o indivíduo, né, ele repassa duas vezes por via do pai, né, o ancestral comum passa por via do pai e por via da mãe, ou mesmo alelo deletério. E esse alelo deletério, então, como ele é passado duas vezes, ele entra em homozigose. E entrando em homozigose, ele vai se expressar se ele for recessivo, diferentemente do que acontecia antes, em que não se expressava porque existia um alelo par dele, né, no outro homólogo, que era dominante e dominava a expressão, não deixava que esse recessivo se expressasse, né? Então, fato, a endogamia não cria nenhum gene deletério na população, ok? Então, os genes já estão presentes na população. O que ocorre de fato é que a endogamia leva a um aumento de pares de genes em homozigose. E muitas anomalias congênitas, anomalias do nascimento, se manifestam somente em homozigose recessiva, ok? E um outro ponto da endogamia seria o que a gente chama de depressão endogâmica. A anomalia, ela já é a expressão, digamos, imediata. É um problema visível, morfológico, já fenotípico, aparente na progênie. E a depressão endogâmica, ela é um acúmulo de homozigotos recessivos, que são deletérios, né, mas que vão diminuindo pouco a pouco o desempenho do animal. Geração a geração, vão se acumulando genes que diminuem a capacidade produtiva do animal. Então, a depressão endogâmica, ela é, digamos assim, uma forma mais suave como que a
endogamia prejudica a população. Então, acumulando-se pares de homozigotos recessivos, ou até mesmo de homozigotos dominantes, pouco a pouco, geração após geração, esse acúmulo de deletérios vai reduzindo a capacidade de crescimento do animal ou de produção do animal, né? Então, uma coisa que eu já falei nessa disciplina, né, mas vale a pena repetir, é que todo animal é portador de genes letais e deletérios em heterozigose. Em uma população endogâmica, há maior possibilidade de ocorrer a junção de dois desses alelos e maior expressão de doenças recessivas. Aqui, uma pequena lista de genes que existem, são identificados em bovinos, né, principalmente em bovinos leiteiros, onde a endogamia é mais significativa, né? Se a gente pegar, por exemplo, na raça holandesa, a gente vai ter que a raça holandesa inteira, que está distribuído em todo o mundo, é oriunda de apenas 14 famílias. E que, se a gente analisar a composição, por exemplo, de um touro que foi comercializado nos anos 70, ele é responsável por 14% do genoma inteiro da população mundial. É muita coisa. Então, existe uma tendência muito grande de acumular alelos, principalmente os alelos letais e recessivos, e deletérios, perdão. Então, a condroplasia, agnatia, amputação, cabeça bulldog, hérnia cerebral, e todos esses problemas relacionados aqui a malformações no desenvolvimento inicial do animal são características, né, que vão ter um fenótipo desfavorável quando a endogamia se eleva. E hoje são principalmente 4 delas, né, que seriam as doenças como a BLAD, né, a deficiência de adesão leucocitária, a DAMPS, que é a síndrome da deficiência de uridina monofosfato, a CVM, que é o complexo de malformação vertebral, e tem mais uma, que é a espinha bífida, elas acontecem em uma proporção bem significativa, ocasionando perda de bezerros e bezerras. Então, existe uma seleção contrária muito forte contra essas características. E a endogamia como a mocinha da história, né, como a boa da história, né, a endogamia não é só má. Então, muitas vezes a gente é moldado com o pensamento de que a endogamia é ruim, né, principalmente por esses efeitos nefastos que a gente vê de teratogênese, né, de formação de indivíduos deformados. Mas a endogamia pode ser boa também. Uma das principais atribuições da endogamia é o que a gente chama de prepotência genética, né? A prepotência genética é uma característica que é uma propriedade, né, da endogamia que dá maior uniformidade em rebanhos e dá origem ao que a gente chama de padrões raciais. Ou seja, a raça, né, uma raça é definida como um conjunto de animais, né, dentro de uma população que apresentam uma certa previsibilidade no seu fenótipo, né? Então, dois animais de uma mesma raça, quando acasalados entre si, geram indivíduos, progênies, filhotes, que são desta raça, sem variação, certo? Isso são considerados animais de raça pura. Então, como definição, a prepotência é a capacidade do animal de imprimir nos filhos as suas características, independentemente dos indivíduos com os quais foi acasalado, certo? Ou seja, a prepotência trata de você usar, principalmente a prepotência está associada a reprodutores machos,
você usar um macho em uma grande quantidade de fêmeas e sempre ser deixada a marca, seja com o formato do corpo, o formato da cabeça, a pelagem e tudo o mais, que se assemelham muito ao reprodutor, certo? E ele é muito usado, né, a endogamia, com o objetivo de obter prepotência genética em equinos e em pets, né, cães e gatos principalmente. Né? É a utilização recorrente de um mesmo reprodutor, a ocorrência de alta endogamia, né, acasalamento entre primos, entre mãe e filho, né, é muito comum, principalmente no pessoal amador, né, que não tem conhecimento muito grande da genética, né, e quando usado indiscriminadamente, vai ocorrer uma alta incidência de doenças devido aos genes recessivos, né? Então, existem praticamente compêndios, né, livros enormes de doenças específicas de cada raça de cães. Então, se você pegar cada raça canina, ela vai ter uma predisposição diferente a uma determinada doença, porque são genes diferentes que se formaram em homozigose nessa população, né? Então, a prepotência depende de dois fatores. O primeiro seria o grau de homozigose do reprodutor, e o outro seria a homozigose associado à dominância. Então, se uma característica é determinada por um gene dominante que o reprodutor tem, e ele é homozigoto dominante, então, com certeza, a característica vai ser passada à geração seguinte, né, e vai ser expressa. Não vai ser simplesmente um carregador daquele gene, vai haver expressão daquele gene, né? Ela pode se manifestar tanto do lado favorável quanto do lado desfavorável para a característica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o cavalo puro-sangue inglês, que apresenta morfologicamente muitas características da raça que foi utilizada como reprodutora para obtenção dela, que é a raça árabe. Então, muito relacionado à postura, à estatura, ao formato do animal, vem da questão de termos a prepotência genética do cavalo árabe, que ele é muito endogâmico, em que estão presentes muitos genes dominantes que fazem a impressão dessa característica. Né? Um outro caso aqui de prepotência genética, em que os filhos são muito parecidos com os pais, né? Mas deixa para lá. Formação de linhagens endogâmicas é uma outra coisa muito boa que se deriva da endogamia. Então, essa formação de linhagens endogâmicas, elas são mais comuns na produção de aves e suínos, né? Tem o objetivo de formar linhagens mais homogêneas com características específicas, né? Aumentar a homozigose ao extremo para resultar em máxima heterozigose no cruzamento é um fato muito interessante, porque nesse caso a gente vai ter uma maior tendência de que numa linhagem se acumulem determinados homozigotos e numa outra linhagem se acumulem outros homozigotos. Então, quando você acasala as duas linhagens, você vai ter heterozigotos em grande parte do genoma, o que vai otimizar a nossa estratégia de cruzamento, certo? É um processo caro, trabalhoso e demorado. Então, normalmente, ele tende a ser utilizado somente em programas de grande escala. Então, programas de aves e suínos que têm
muitos animais envolvidos, né? E isso vai ocasionar redução do fitness, né? Eu já falei sobre fitness lá no começo do semestre, mas o fitness seria a capacidade adaptativa do animal ao ambiente. Então, a sobrevivência e reprodução, né? As características de sobrevivência e reprodução são mais sensíveis à endogamia. Conforme aumenta a endogamia, a reprodução e a sobrevivência tendem a diminuir, por isso da redução do fitness, né? E, na prática, o que se faz é uma redução, é um controle para que não haja endogamia extrema. A gente retoma aqui o exemplo de um experimento que foi feito nos anos 70, né? Rio, em 71, divulgou esse experimento, em que ele usou 128 linhagens e que foi cruzando irmãos com irmãos até chegar a um grau de endogamia aí em torno dos 40%. Né? E a gente tem que, dessas 128 linhagens, a gente tem 14 linhagens que desapareceram devido ao número de leitegada, o tamanho de leitegada inferior ao nascimento, a um número de leitegada inferior à desmama, ou seja, a fêmea produzia bem menos descendentes do que necessário para a sobrevivência da espécie. Né? E por infertilidade, morte de varrões ou porcas vitais na linhagem, que faziam com que houvesse baixa taxa reprodutiva, né? Razão adversa de sexo, ou seja, todos os machos morriam ou todas as fêmeas morriam, sendo impossível prosseguir a população, fraqueza de pernas, né, que faziam com que o animal não sobrevivesse, né, não conseguisse se alimentar, né, intersexo e outros defeitos, problemas de locomoção, né, e das 128 linhagens que ele acompanhou, somente 18 linhagens sobreviveram com nível de consanguinidade de endogamia de 40%. Então, é um número muito baixo. Então, a gente tem que níveis de endogamia como estes, né, que podem ser obtidos até facilmente. Com 2 gerações de acasalamentos entre irmãos completos, a gente chega nesse nível de endogamia. Né? E a gente tem quase que a extinção total de linhagens por conta dessas estratégias de acasalamento muito forçadas. Né? E aí a gente vai ter algumas alternativas que podem ser usadas, né, aproveitadas o uso de certos reprodutores, né, sem grandes prejuízos, sem chegar a esses níveis tão altos de endogamia. Um dos exemplos seria o caso de endogamia em linha, também chamado de line breeding, que seria bastante comum, né, que foi bastante comum no início da formação de novas raças de bovinos, né, quando se deseja concentrar características desejáveis de um ancestral. É uma forma menos agressiva de utilizar a endogamia, e os efeitos deletérios desse tipo de acasalamento dependerão de quantos genes deletérios os ancestrais têm, os indivíduos selecionados para reprodução têm, e qual a frequência com que esses reprodutores são utilizados. Se a gente pegar um exemplo aqui, né, do livro de melhoramento genético animal do professor Giannone, né, professor e professora Giannone, lá de São Paulo, a gente tem aqui um exemplo. O indivíduo G seria o reprodutor de interesse que tem uma característica muito boa. E ele seria usado aqui, né, como o avô paterno do animal A, bisavô materno do animal A, né, seria pai, avô paterno e bisavô paterno do B, e por último, como pai, avô, bisavô materno do indivíduo B. E o indivíduo W, ele teria que quase completamente toda a sua linhagem, né, ancestral
ela teria alguma composição do indivíduo G. Mas por que que esse processo ele não causa tanta endogamia deletéria como os processos que a gente viu até agora de uso de acasalamento endogâmico? Porque, parcialmente, você vai incrementando, vai colocando outros indivíduos, né? Aqui a gente tem repetição do H, mas aqui a gente teve introdução de um animal L, a gente teve introdução da genética de um animal U, da genética de um animal T, da genética de um animal O, né, que vão formando, vão adicionando novos alelos, o que vai evitando parcialmente a ocorrência de homozigoses deletérias, homozigoses ruins. E isso, associado a um programa de melhoramento, a gente vai ter a exclusão de indivíduos que são fenotipicamente defeituosos. Com isso, a gente tem que a endogamia, a parte boa da endogamia, que é a prepotência genética, ela é conservada, a uniformidade é mantida, sem que haja uma grande participação da endogamia ruim, digamos assim, né, da ocorrência de genes deletérios em homozigose. Então, um exemplo prático é que isso foi usado na formação da raça Tabapuã, né? A raça Tabapuã, ela é uma raça originária do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Tabapuã, né? Não por coincidência, a palavra indígena é a mesma lá do bairro de Calcaia, Tabapuá, né? E eles, dentro da população, eles encontraram um indivíduo, né, um mestiço de Nelore com Guzerá, que não tinha chifres, era mocho. E além de ser mocho, ele tinha outra característica que era uma boa conformação e uma boa musculosidade. O animal tinha uma carcaça grande e tinha massas musculares visíveis muito boas, ou seja, era um ótimo animal de produção de carne. Né? O porte dele e a vitalidade dele chamavam a atenção. Então, o produtor disse o seguinte: eu vou formar uma raça só com esse animal. Não só com esse animal, mas baseada nesse animal. Então, o que que ele fez? Ele pegou um rebanho de fêmeas mestiças Guzerá Nelore que ele tinha, né? E trouxe das cidades vizinhas outras fêmeas mestiças Nelore Guzerá para formar a população base de fêmeas que serviu como base da população. E fazendo isso, ele fez esse cruzamento, todas as vacas eram aspadas, né? Nenhuma vaca era moxa, né? Mas como o gene do mocho ele é dominante, o que que ele fez? Eliminou todos os animais recessivos, todos os animais que tinham chifre, que tinham os cornos, certo? Então, ele só aproveitou os animais mochos, que eram mais ou menos 50% da população, como previsto pela lei de Mendel, né? E pegou esses animais frutos desses acasalamentos, dessa vacada enorme que ele adquiriu, e cruzou de novo com esse animal T0, com esse animal fundador. Né? Então, a população dele, inicial para a formação da raça, era composto de filhos e netos do animal T0, com vacas aleatórias da população muito grande. O que que aconteceu? Metade da composição genética da população era desse animal T0. E a outra metade era uma variabilidade genética muito grande de vacas da raça Nelore Guzerá mestiça. Com isso, ele conseguiu com que problemas possíveis que estariam relacionados à endogamia fossem minimizados. E, ao mesmo tempo, ele garantiu uma frequência genética da população de 50% dos genes
desse animal T0. E ele formou a raça Tabapuã do acasalamento entre todos os animais machos e fêmeas dessa população de filhos e netos dele. Com isso, ele formou a raça Tabapuã, e a raça Tabapuã hoje ainda está em formação, não, ela ainda está ativa. É uma raça que vende bastante sêmen, que tem uma produção significativa no Brasil, e não apresenta muitos problemas de endogamia, não apresenta problemas de malformações, defeitos fenotípicos, e vai muito bem, obrigado. Né? Então, a gente tem que verificar também que a endogamia ela é maior quanto menor for o tamanho efetivo da população. Né? E o tamanho efetivo da população ele serve como termômetro para avaliar os níveis de endogamia em uma população com número equivalente de animais não aparentados. Então, desta forma, o incremento de consanguinidade, também chamado de ΔF, vai ser com o valor de 1 sobre 2 vezes o tamanho efetivo de população. Então, é uma parte chamada tamanho efetivo de população, que é calculado baseado no número de machos e fêmeas da população. Se uma população for grande e com distribuição igual de número de machos e número de fêmeas, ela é uma população de tamanho efetivo grande. Mas se existe uma mesma população com o mesmo número, com o mesmo censo de animais, a mesma contagem de animais, mas que haja poucos machos e muitas fêmeas, o tamanho efetivo vai ser menor, porque geneticamente a contribuição dos machos ela vai ser mais repetida. Então, com isso, vai haver mais endogamia, né? Então, a gente tem uma tendência de utilizar o tamanho efetivo de população como uma medida para categorizar o uso de animais e saber qual o limite que a gente pode atender. Por exemplo, Goddard e Smith, em 1990, dizem que o tamanho efetivo de população mínimo seria de 40 por geração para maximizar o ganho genético em gado leiteiro. E Millicent e Williams dizem que tamanhos efetivos entre 30 e 250 são adequados para prevenir o decréscimo das características de resistência e adaptação, ou seja, fitness da população. Né? E como seria, então, o controle da endogamia? Limitar a endogamia a um determinado máximo. Então, alguns autores dizem que 25% é um limiar máximo que não deve ser atingido dentro de uma população, né? Enquanto que outros autores, como o Nicholas, né, que é aquele mesmo autor do livro de genética veterinária, né, o Frank Nicholas, ele diz que o incremento deve ser no máximo de 0,5% ao ano, ou seja, aquilo que a gente calculou aqui, esse ΔF, ele deve ser menor do que 0,5% ao ano, para que a gente não tenha problemas com a endogamia. Uma outra solução seria acasalamento exogâmico. Se a gente cruzar um animal com animais de raças diferentes ou de genótipos diferentes, né, de linhagens diferentes, você zera a endogamia. Porém, isso não é tanto quanto interessante, porque você vai estar fugindo do foco do seu programa de melhoramento, se você colocar um animal que é totalmente diferente dos animais que você está usando, né? E existe um outro método, que a gente vai ver mais ao final da disciplina, que seriam os métodos de restrição de acasalamento entre parentes, né? Utilizando o BLUP, seria um BLUP otimizado para a endogamia, e também os métodos moleculares, com os quais a gente, entre as diversas possibilidades, a gente poderia desenhar um sistema de acasalamento que diminuísse a formação de animais endogâmicos, correto?
Bom, com isso a gente finaliza a aula de hoje, né? Eu peço desculpa pelo o probleminha aqui da internet, né? Mas a gente conseguiu terminar num tempo razoável, ok? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento sobre essa parte de sistemas de acasalamento? A gente vai passar. Eu vou gravar uma aula sobre seleção genômica, que a gente não teve na semana passada, né, ainda da parte de seleção, e eu vou fazer uma lista de exercícios, não vai ser mais essa semana a parte do R, a gente vai fazer uma lista de exercícios para a entrega na outra semana, eu vou deixar disponível no sistema, ok? Então, eu estou para decidir ainda se eu vou passar essas listas de exercícios semana que vem. Eu acho que eu vou pular essa semana, que vocês estão fazendo aquele trabalho ainda, né, do R, e vou deixar para juntar com o da semana que vem a lista de exercícios. Beleza? Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento, a gente finaliza a aula de hoje e um bom dia para vocês e até mais. Tchau.